Oi divas, como o pedido de vocês aqui é uma ordem, trouxe esse vídeo para falar mais um pouquinho de como foi minha trajetória, como foi a minha mudança para São Paulo, de onde surgiu a vontade de ser atleta, então fica até o final que vocês vão saber mais ainda sobre mim. Antes de tudo, não tem como falar de mim sem antes falar da Ana Cláudia Ribeiro. Quem é a Ana Cláudia Ribeiro? Gente, é a minha mãe, que para mim é a mulher mais incrível do mundo, que sempre me inspirou desde criança, não só a ser atleta, como ser uma pessoa determinada e muito corajosa. A minha mãe sempre me ensinou a correr atrás dos meus sonhos, das minhas coisas. Quando ela era casada com meu pai ainda, eles se ajudavam bastante, no caso os dois eram policiais, e mesmo assim, com a rotina de policial, ser corrida, estar ali no meio de vários homens, com treinamento, gente, só quem sabe como é treinamento de policial consegue entender que é assim, mega puxada, a pessoa tem que ser muito forte para aguentar. E a minha mãe passou por todos esses processos e nunca deixou de se cuidar, sempre treinando, sempre fazendo dieta, focada. E eu admirava muito isso dentro de casa, então era meu maior sonho um dia poder treinar com ela, desde pequena. E foi aí que eu pedi pra ela um dia que eu queria treinar, queria ir pra academia, e ela falou que quando eu fizesse 13 anos ela ia me levar. Tive que esperar, isso acho que com 12, 11 anos, gente, acreditem. Desde novinha, meu sonho era pra academia. E ela me levou pra academia e assim, foi amor à primeira vista. Meu primeiro contato com a musculação já virou vício desde ali, porque além de tudo isso, eu também sofria bullying, então o meu sonho era poder mudar meu corpo. Quando a gente é criança, vocês sabem que tudo afeta muito. A gente não tem maturidade, a gente não tem uma mentalidade para suportar comentários negativos, ainda mais sobre a nossa aparência, que não é algo que a gente pode mudar assim no estalar de dedos. E a musculação, além do benefício estético, me trouxe essa mentalidade forte. A gente consegue lidar melhor com as situações. Comecei a treinar todos os dias, com frequência mesmo, não faltava por nada. E dos 13 para os 17 eu estava sem acompanhamento. Nessa época, não sei se vocês lembram que antes só podia comer ovo cozido e batata doce. Se comesse qualquer coisa além disso, ia engordar. Então a gente acreditava nisso fielmente e sofria na dieta, mas era o que a gente comia. Com 17 anos eu procurei um nutricionista, que ele é bem marido de uma amiga minha, Beatriz, que também é atleta, e ela competiu nessa época em Belém. E eu lembro que eu fiquei encantada com o físico, com a apresentação dela, e eles me trouxeram a ideia de competir também. Nessa época eu tinha 17 anos e eu falei que queria. Topei, a gente fez uma preparação de 3 meses e eu subi no primeiro campeonato também em Belém natural. E nesse campeonato eu fui top 1 na estreante e top 3 por altura, né? A categoria sempre foi a classe B. E depois desse tempo eu fiquei bastante tempo sem competir, porque na época era um tabu falar e a utilização de hormônios. A gente achava que usar hormônios você já ia ficar com a voz grossa, já ia virar um homem. Então, assim, eu tinha muito medo disso, sempre tive esse receio. E eu fui competir de novo em 2023, ainda natural, porque eu era super contra, gente tem ideia. Não queria usar por nada. E depois disso, eu conheci, na verdade, já conheci o Salles. O Salles, pra quem não sabe, foi meu treinador durante bastante tempo. E ele me incentivou demais a não só continuar com a carreira de atleta, mas também me mudar para São Paulo, porque para quem quer viver do fisiculturismo como influenciadora, aqui em São Paulo que acontece tudo, aqui em São Paulo que você consegue ter um networking. Inclusive isso é muito importante para vocês que pensam em ser atleta, tem que ter uma rede social forte, tem que trabalhar a mídia de vocês para vocês conseguirem ter essa visibilidade e as marcas irem atrás de vocês, porque não adianta você ser um atleta incrível se você não vai dar retorno de alguma forma para as marcas. E pro atleta, gente, principalmente atleta amador, não achem que você vai ser atleta e vai ganhar rios de dinheiro, porque é bem o contrário disso. O atleta ele gasta muito mais do que ele ganha. Então, por isso a importância das redes sociais, de você trabalhar a sua visibilidade, criar uma autoridade de conexão com o seu público, que é justamente para eles te fortalecerem, usando seu cupom nas marcas, porque realmente não é um mar de rosas, a vida do atleta não é fácil. Por isso eu faço tanta questão de falar isso para vocês não passarem, para não passar essa falsa fantasia de que um atleta ganha dinheiro, que, enfim, como profissional até que sim, mas da mesma forma. As marcas vão querer uma pessoa que tenha uma conexão com o público, que o público vá consumir aquilo que ele mostra no dia a dia. E como a gente não precisa errar, a gente pode aprender com o erro dos outros. Eu demorei bastante para criar esse canal no YouTube, inclusive agradeço vocês, porque o nosso primeiro vídeo já está sendo um sucesso. Quanto mais você conseguir diversificar nas suas redes sociais, quanto maior o público que você puder alcançar,
melhor. Então já façam isso, peguem a dica aí, ó, anotem. Inclusive, gente, é muito mais difícil trabalhar no YouTube, porque no Instagram as pessoas já têm o costume de seguir quando querem acompanhar. No YouTube já é totalmente diferente, né? Inclusive, aproveita, já se inscreve, já curte esse vídeo pra entregarem mais pra vocês. E voltando, falando um pouquinho pra vocês da minha mudança de Macapá pra São Paulo, gente, eu falo que tem que ter coragem. Não adianta você esperar as condições perfeitas, porque elas nunca vão existir. Por exemplo, eu já tinha uma vida super estável, já tinha, enfim, meu carro, a minha estabilidade financeira, era sócia de uma loja de roupas em Macapá. Já tinha fechado lá com todas as marcas, porque é uma cidade pequena. E graças a Deus, Deus sempre coloca pessoas incríveis na minha vida, que me ajudaram muito aqui. A Lala, inclusive, minha amiga, foi uma dessas pessoas, o Salles. E eles me deram todo um suporte, né, aqui pra começar não só como uma carreira de influenciadora, como atleta. Assim, todo início vai ser difícil, não adianta você esperar que... Tive momentos muito difíceis, mas assim, gente, tudo é fase. As coisas sempre vão melhorar, é só você persistir, fazer o seu melhor no que você se dispor a fazer. Se for no trabalho, como atleta, no Instagram, sempre dê o seu melhor, que os resultados vão vir. E imaginem, eu morava com a minha mãe, eu sempre tinha todos meus amigos ali próximos de mim. Do nada, eu me vi completamente sozinha, em uma cidade que eu não conhecia absolutamente nada. E quando eu morava com a minha mãe, qualquer problema, qualquer coisa que eu tinha que desabafar, ela sempre estava ali do meu lado, né? Então, quando eu vim para São Paulo, eu tinha... Assim, as pessoas nem sempre vão estar disponíveis para te escutar. E tudo bem, né? Então, essa parte de chegar em casa e vir aquele barulho na cabeça, daquele silêncio ensurdecedor. Agora eu tenho meu amor, nossos pets e, gente, nada mais importante que você ter alguém do lado que vá te apoiar, incentivar os teus sonhos. E assim, o René pra mim é essa pessoa. Mesmo que ele tenha o trabalho dele super corrido, ele dá um jeito de estar sempre do meu lado em todos os campeonatos. Nossa, ele fica louco com cada detalhe, assim. Então, inclusive, eu te amo muito. E, gente, é muito importante, porque eu vejo muitos relacionamentos que o outro não entende, principalmente fisiculturismo, né? E acaba desestimulando a pessoa. Então você tem que procurar alguém. Ele não precisa viver a mesma coisa que você, mas ele precisa te apoiar e te incentivar. E relacionamento é reciprocidade. Eu acho que não é só carinho, só beijo, claro, tem que ter, mas é principalmente companheirismo, é esse apoio, é fazer a vida do outro se tornar mais fácil. E o que eu posso fazer também para a vida dele se tornar mais leve, eu faço. Então, assim, tem que ser essa troca, essa via de mão dupla, que não tem como dar errado, gente. Então, gente, tentei resumir um pouquinho pra vocês dessa história. Ainda tô me adaptando, assim, a ficar falando sozinha com uma câmera. Na verdade, o meu destaque tá aqui atrás. Mas ainda não tô habituada. Logo, logo estarei. E é isso, já aproveita, se inscreve no canal, continua comentando, falando sugestões de vídeo, que a gente vai trazer tudo pra vocês.